igreja está congregando aqui atrás. Por um bom, nobre e belíssimo motivo, que é a construção e a reforma do nosso templo, né? Hoje se dá o primeiro culto aqui atrás. A gente espera que seja um período bem breve, mas que também seja um período também de muito aprendizado, para que atrás a gente consiga, como a gente já está vendo, ficar mais próximos, mais unidos, na mesma intimidade, na mesma atmosfera que esse espaço está nos proporcionando. Ontem, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas a gente foi embora maravilhado, assim, a presença de Deus, do Espírito Santo foi notória, a alegria de cada irmão, de cada olhar. O Thiago colocou hoje o vídeo, fez a publicação lá, foi muito lindo de ver, foi muito bacana. Então, realmente, ontem foi o último dia lá dentro e hoje é o primeiro de uma nova era que está se iniciando para o Santíssimo, tá? Amém? E eu espero que os irmãos estejam alegres na mesma atmosfera de ontem, que ninguém esteja cansado de ter levado cadeira, que ninguém esteja cansado de ter subido o púlpito de madeira, né, Thiago? Coitado. Então, que a gente possa se alegrar, porque a gente vai começar o primeiro dia aqui atrás, tá bem? A leitura, eu vou dar mais um tempinho para os irmãos acudirem, né, como a gente está sem televisor. Fica em 1 Coríntios, no capítulo 2, a gente vai ler o versículo 9. 1 Coríntios 2, versículo 9. Vamos fazer igual antigamente. Quem achar, fala amém. Amém. Achando, pode se colocando de pé, para a gente dar essa leitura. Eu vou dar início, amém? Aí vocês me acompanham. Diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Amém. Muitos não imaginaram e não viram que é Santíssimo está proporcionando, mas Deus sempre soube que essa igreja é muito mais para conquistar, né? Peço que os irmãos me ajudem em oração para a gente dar isso. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado e santo, Senhor, glória te damos, Senhor, por mais uma noite, Senhor. Uma noite que nos permite, Senhor, te adorar, Senhor, de igreja e santidade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de ontem, Senhor, já fomos agradecidos, Senhor, mas nunca é muito, Senhor, nunca é pouco, Senhor, para te agradecer, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por toda essa união, por toda essa atmosfera, Senhor. Senhor, eu te louvo e te agradeço pela vida dos meus irmãos, Senhor. Ó Deus Santo, que a gente não venha, Senhor, perder esse brilho no olhar, Senhor. Que a gente não venha perder essa garra, Senhor. Senhor, vem levando já por terra, Senhor. Qualquer artimanha do inimigo, Senhor, pode estar preparando, Senhor, durante esse período, Senhor, para poder fazer contenda entre nós, Senhor. Tudo aquilo que o inimigo possa querer, Senhor, se levantar, Senhor, contra a igreja do Santíssimo, Senhor. Já ser jogado por terra hoje, Senhor, já no primeiro dia, Pai, em nome de Jesus. E pelo contrário, Senhor, a gente se lembra, Senhor, mais unido, Senhor, cada vez mais engrandecendo o teu nome, Senhor. Que aqui, Senhor, seja ouvido cada vez mais testemunhos, Senhor, de poderoso. Senhor, manda membros, Senhor, manda as pessoas, Senhor, abrir nosso lado, Senhor, para a gente poder profetizar a tua palavra, Senhor. Trazer cada vez mais ovelhas, Senhor, para esse teu reino. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa a vida do nosso pastor, da sua família, Senhor, de todos os ministérios, Senhor, de toda a congregação, Pai. Ser conosco, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Boa noite a todos, a graça e a paz a todos. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. O que vai ser diferente? Eu vou falar o nome do louvor, se você conseguir achar no teu celular, para a gente cantar no YouTube, a gente canta, porque como a gente não vai ter essas tecnologias aqui, a gente vai cantar e louvar todo mundo, porque o grande objetivo de estar junto é adorar. O meu louvor vai ser grande é o Senhor, esse Deus grande, esse Deus poderoso, esse Deus que faz muito mais do que a gente pensa, do que a gente fala, né? E a gente vai louvar ao Senhor. Amém? Amém? Amém. Vamos lá. É o Senhor e motivo de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Santo Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a ti, Deus. Glória a ti. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita. Aleluia, Deus. Esse louvor, ele vai cantar, ele fala sobre a gente estar nos braços do Senhor. Um louvor antigo, um louvor bem antigo, que fala sobre que esse Pai está aqui no nosso meio, ele cuida da gente, ele está junto com a gente.
Ele fala assim, ele fala que ele está aqui e que você que está nesse lugar está disposto a falar para ele: Pai, eu estou aqui. Pai, eu estou aqui. Olha para mim, Pai. Olha para mim. Eu não sei como é que você veio nessa noite. Não sei se você veio com algum tipo de pedido, algum tipo de propósito, com algum tipo de situação que o Senhor tem que resolver. Mas uma coisa eu te falo, nosso Pai, Ele está aqui no nosso meio e Ele olha para você, rasga o seu coração e fale com Ele. Adore ao Senhor. Nos braços do Pai, que é o nome do louvor. O louvor diante do trono. Vamos cantar ao Senhor, para quem de repente não sabe, não conhece a letra. Olha para mim.
Graça e paz, igreja. Amém. Eu vou ler uma palavra, ela encontra-se em Salmo 114, versículo 12 ao 14. É uma passagem bem conhecida, né? Ela fala muito do que estamos vivendo nesse momento e dizer para os meus irmãos, né, que estamos aqui, assim como a nossa querida Cá falou aqui que é o primeiro dia de muitos, né? A gente calcula mais ou menos uns 2 meses aqui, mas a gente já pode sentir uma atmosfera maravilhosa, né? É muito bom poder sentir o poder de Deus, né? O nosso amigo Espírito Santo aqui, alegrando os nossos corações, mesmo sabendo que, nossa, quando eu cheguei aqui e vi tudo iluminado, né? Tudo muito clarinho, eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Agradecer muito já de antemão, né, os nossos irmãos que trabalharam aqui para a iluminação, os nossos irmãos que carregaram, né, nossa, eu dei ó, peso a beça, mas ali estava naquela oração que seus irmãos sabem que eu sou forte pra caramba. Mas era motivo de a gente agradecer muito, né, estar feliz. E eu queria trazer essa passagem, ela falou muito ao meu coração, no sentido de que aconteça as dificuldades que acontecerem no caminho, o Senhor é conosco. Aleluia. É Ele que nos fortalece. Né? E para a gente não esquecer que mesmo que nós não estamos lá, né, dentro do nosso templo que vai ser preparado para a honra e glória do nosso Deus, né, que vai ficar tudo bonitinho, a gente está aqui fora, mas a gente está no mesmo princípio, né, numa mesma diretriz, que nós vamos fazer tudo conforme o nosso Senhor pede para que façamos. Né? Então, por que eu vim trazer essa palavra para vocês? É o momento de ofertar. Né? Nós louvamos ao Senhor, estamos aqui para render a Ele todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, o culto, né, que nós estamos aqui para prestar para o nosso Deus. E as ofertas não vai ser diferente. Vamos ter a recolha das ofertas, vamos ter a devolução dos dízimos. Nada mudou, amém, igreja? Amém. Então nós vamos ler Salmo 114, versículo 12, ele fala assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Amém? Glória a Deus. Diante dessa palavra, né, nós vamos orar e agradecer ao Senhor essa linda oportunidade de estarmos aqui, podendo louvar o seu nome e podendo ofertar para a casa do Senhor também. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor das alturas, Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, primeiramente, Pai, porque estamos aqui. Senhor, muito obrigada, Pai, porque muitos queriam estar aqui, Senhor, tendo essa oportunidade de louvar o teu nome, de dizer, Senhor, o quanto tu és bom, Pai. Ah, Senhor, e não podem. Por isso nós agradecemos, porque nós estamos com saúde, nós estamos com força de vir para a tua casa, louvar e agradecer o teu santo nome. Pai, eu quero te agradecer também por essa rica oportunidade de ofertar para a tua casa, Pai. Muito obrigada, grande Deus. Abençoa os meus irmãos, Pai. Abençoa os celeiros da tua igreja, Pai querido, dos meus irmãos. Abençoa, Senhor, a vida financeira de cada um. Pai querido, aqueles que hoje não puderem ofertar, que numa próxima oportunidade eles possam se sentir, Senhor, tocados. Que eles possam sentir desejosos, Senhor, de ter um coração abençoador da tua obra aqui na terra. Senhor, abençoa os dizimistas da tua casa, Pai. Senhor, e muito obrigada. Muito obrigada por tudo, Senhor. Muito obrigada por sentir a tua presença neste lugar. Por sentir o nosso amigo Espírito Santo, Senhor, enchendo a nossa vida de alegria, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo que tu tens feito até aqui.
Senhor, assim como a palavra que nós lemos agora, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito, Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar e agradecer essa bondade que o Senhor nos traz. Isso tudo que Ele fez, tudo que Ele faz na nossa vida, não só financeira, mas também na nossa saúde. A gente tem saúde para estar aqui, né? A Lu falou que tem alguns irmãos que queriam estar aqui louvando ao Senhor, mas infelizmente não conseguem devido à sua saúde, essa parte da saúde. E a gente vai agradecer ao Senhor. No pouco a gente vai falar sobre a bondade de Deus. O nome é a bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até a beleza, eu cantarei da bondade de Deus. Em todo tempo tu és
ti, Deus. Aleluia. Deus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Aleluia. Ele é tão manso, cuida dos corações. Deus. Estou em casa, Ele está na mesa. Aleluia. Observa, sabe que o esperamos. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Não sou da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Aleluia! Glória a ti, Jesus. Aleluia. Deus poderoso, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Esse Deus é o Deus que ele tem a cabeceira da mesa. Ele fica ali. Ele é o que está na mesa.
Geralmente quem fica na cabeceira da mesa é o que paga a conta, né? Ele que paga a conta, ele que pagou um alto preço naquela cruz por nós. E a gente louva o Senhor, a gente louva o Senhor. Irmãos, hoje a gente vai estar falando no último dia referente ao Eu Sou, o tema desse mês. E o tema desse mês é Eu Sou o Caminho. Eu sou o caminho. E o texto base desse tema se encontra em João 14:6. Se puder abrir as suas Bíblias, tá? Queria muito que vocês lessem todo mundo junto, mas eu acho que não vai dar certo, porque cada versão é uma coisa, mas a gente vai tentando. Qual é o capítulo, pastor? 14:6. João 14:6. João 14:6. E diz assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluia! Glórias a Deus, Pai. Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus fiel, Pai. Tu és o Deus que está aqui no meio da Tua igreja. Tu és o Deus exaltado nesse lugar, Pai. Tu és o Deus adorado nesse lugar. E a gente vai aqui entrar na Tua palavra. Eu venho te pedir que o Senhor venha falar em nossos corações, Pai. Assim como a gente já derramou e falou os nossos corações nos louvores, te adorando, falando que Tu és o Deus nosso, Pai. Fala em nossos corações, Pai. Direciona, Pai, essa palavra, que essa palavra possa entrar, Pai, como uma faca, Pai, como uma espada que venha cortar, Pai, todo mal e tirar todo mal, qualquer tipo de impressão, qualquer tipo de coisa que possa vir, a não ser para exaltar o Seu nome nesse lugar, Pai, possa ser repreendido em nome de Jesus, Pai, porque Tu és o único caminho, Pai, e eu te agradeço por isso, em nome de Jesus, amém, Deus. Pode sentar, irmão. Eu vou tomar um pouquinho mais de água porque tem que falar um pouco mais alto. Aí você me dá um feedback se está conseguindo me ouvir ou não. O tema fala que Ele é o caminho, né? Ele é o caminho. Não sei se vocês já ouviram falar que todo caminho leva a Deus. Geralmente quando você pega algo mais ecumênico, né, que fala assim, não, todo caminho leva a Deus, você tem que ser bom, você tem que ter um coração bom, você tem que ser uma pessoa que faça as coisas boas, que você transpire coisas boas, mas você tendo esse caminho, em qualquer lugar que você tiver, o final dele é você ser elevado e você ser colocado a Deus. É uma palavra que a gente escuta bastante, que todo caminho leva a Deus. Também já ouvimos falar que não para quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. A gente já ouviu falar, pelo menos eu já ouvi algumas vezes assim, para quem não sabe para onde ir, qualquer lugar tá valendo. E a gente escuta muito isso. Quando você pergunta a pessoa, principalmente referente à fé, fala assim, não, eu não quero saber de nada não, e eu sei que eu vou chegar no lugar. Eu tinha um vizinho lá em Couro Neto, que ele falava assim, a mulher dele era cristã, era evangélica, e ele falava assim, cara, tu tem que ir pra igreja, tu tem que aceitar Jesus. Ele falou assim, não, minha mulher já é da igreja já, e ela não vai em nenhum lugar que eu não deixo ela ir. Se ela vai pro céu, eu vou junto também. Tem muita gente que pensa, às vezes brincando, mas pensa assim, não, pô, já tem fulano para orar por mim, já tem ciclano para orar, eu quero viver a minha vida, eu quero seguir, porque eu estou no caminho, eu sou uma pessoa boa, eu trabalho, eu pago minhas contas, não faço mal a ninguém, mas estou no caminho, vou chegar lá no fim do caminho. Aí a gente pode perguntar, será que o caminho errado pode levar a gente a um destino certo? O caminho errado pode você chegar e falar assim,
poxa, eu vou para São Paulo. Aí, em vez de você pegar a Dutra sentido sul do Brasil, não, você pega a BR-101 sentido norte. Você não vai conseguir chegar no destino. Você chegar no aeroporto e falar assim, eu quero ir para o Nordeste. Você pegar um avião para Brasília, você não vai chegar no Nordeste. Você vai chegar em Brasília. Então, o caminho errado não pode levar a gente ao destino certo. Porque existe um destino, existe um local para a gente ir. Quem nunca também, quando a gente vai para um caminho, quando a gente direciona um caminho, quando a gente segue um caminho, entra no caminho, sabe aonde é o destino, sabe aonde vai chegar, mas ele pega e no meio do caminho se desvia. Porque se perde. Ou não se atentou em alguma placa. Hoje a gente tem o GPS, né? O GPS ajuda muito a gente, que a gente coloca no GPS, mas às vezes quem fica muito a ouvir a mulher do GPS, às vezes aquela mulher não fala no tempo certo, né? Fala assim, caraca, passei tinha que ter virado à direita e agora eu só vou ter que fazer um contorno a 3 km lá para voltar. Já aconteceu comigo e a Dayana e o Isaac, da gente pegar e passar de um local e a gente chegar lá e falar assim, poxa, desisti, vou voltar para casa. E volta para casa porque você no meio do caminho, você fala assim, não compensa você voltar para fazer o destino normal. Isso acontece com muita gente. Acontece com a gente. De você no meio do caminho errar o destino, errar o local, errar a rota, e em vez de retornar e voltar, mesmo demorando mais tempo, mas você retornar e voltar para o teu destino certo, você deixa de chegar no destino, no caminho. O caminho errado, ele não vai levar aonde a gente quer chegar. Não vai levar aonde quer chegar. Para você a gente entender que o caminho errado não vai levar aonde quer chegar, e trazendo para a palavra de Deus, em João 14:5, os discípulos fazem uma pergunta, Tomé faz uma pergunta, em João 14:5. Irmão, se quiser abrir, podem abrir. João 14, versículo 5. Quiser até deixar a Bíblia aberta nesse aí, que a gente vai usar um pouquinho esse texto, tá? Em João 14:5 diz assim, e disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai, como então podemos saber o caminho? Tomé faz uma pergunta para Jesus, Senhor, eu não sei para onde a gente vai, o Senhor não falou para a gente para onde a gente vai. E Jesus respondeu no versículo que a gente leu. Ele responde para a gente o versículo que a gente leu lá anteriormente, que é o 14:6, que ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então existia, ele responde, já te deram o norte. Ele fala assim, meu destino, teu destino é chegar a mim. Quando você chega a mim, eu vou ser a rota. Eu vou conseguir levar você. Por que, irmão? Por que Jesus falava muito sobre isso? Porque o texto, se a gente for ler o texto todo, que a gente pode até ler uma boa parte desse texto, existia uma dificuldade muito grande dos discípulos entender que Jesus, como Jesus era Deus. Existia essa dificuldade ali, que eles sabiam que ele era filho de Deus, que ele era enviado de Deus, mas eles não conseguiam compreender que ele era o próprio Deus. Ele era Deus. Ele era o Deus enviado na terra para nos salvar. Eles não conseguiam compreender com muita clareza isso. E isso fica muito claro quando ele diz isso, que eles não conseguiam compreender,
no capítulo 9. O capítulo 9 de João 14, capítulo 8, desculpa, de João 14. Filipe faz uma pergunta. Filipe pergunta assim: Senhor, mostra-me o Pai, e isso nos basta. Ele faz uma pergunta: mostra-me o Pai, e isso vai me bastar. E Jesus responde para ele. Responde para ele em João 9. Ele diz assim: e Jesus respondeu: vocês não me conhecem, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-me o Pai? Eles não conseguiam compreender, porque ali, para os discípulos, eles entendiam o seguinte: o caminho é chegar ao céu. O local aonde eu tenho que chegar é a salvação, é chegar perante Deus. Então, como que eu vou chegar perante Deus? Só existe uma rota para... Aí Jesus fala assim: só existe uma rota para chegar perante Deus, que sou eu. E eles não conseguem compreender, porque por isso que ele fala assim: Senhor, não precisa ficar falando muito bonitinho não. Você falou assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai... Foi bem poético na palavra de Jesus. Mas eles não conseguiram compreender, porque mesmo andando com Jesus, estando com Jesus, eles não conseguiram ver que o próprio Deus estava no meio deles. O próprio Cristo, o próprio Deus estava ali agindo no meio deles. Estava ali mostrando a rota, mostrando o caminho, mostrando para onde eles tinham que ir. E esse texto é tão importante para a gente, porque ele diz assim, ele tem alguns artigos, né, que ele coloca aqui. Ele fala que ele é o caminho, ele fala que ele é a verdade, e ele fala que ele é a vida. Então, ele diz que não existe uma outra verdade, e ele ainda diz assim: não existe uma outra vida se não for comigo no caminho. Você não vai conseguir entender, você não vai conseguir viver se não for no caminho, se não for por Jesus, se não for esse eu sou. A sua vida não vai ter sentido se você não aceitar esse Deus como único suficiente Salvador, mas não só não aceitar, mas também entender que Ele é o único que pode te levar ao céu. Porque os discípulos estavam ali andando, mas eles não entendiam que Ele era o único que poderia levar a Ele ao Pai, levar a Ele a chegar a ser liberto, a ser salvo. Ali eles passavam um dilema muito grande, porque eles eram oprimidos por Roma, eles eram oprimidos por tudo que acontecia ali, e eles queriam ser libertos. A liberdade deles era muito importante para eles, era muito importante essa liberdade. E Jesus vem falando sobre isso com eles. Vocês só vão conseguir ser livres, vocês vão só conseguir só enxergar o céu, vocês só vão conseguir só ter uma vida plena, vocês só vão conseguir ver justiça, ver verdade, se você estiver no caminho. Fora do caminho você não consegue. Você pode ser bonzinho, você pode ser uma pessoa amorosa, você pode ser uma pessoa doadora, você pode ser uma pessoa que não leva nada pro coração, pode ser a melhor pessoa, aquele vizinho exemplar. Se você não estiver no caminho, não adianta. Para tu ver como que é isso, que os discípulos, como é que era eles? Todo estragado, irmão. Não era bonzinho, não tinha bonzinho, não. Poucos eram bonzinhos. Então não é só ser bom, não é só ser uma pessoa legal, mas é estar no caminho, é andar no caminho, é entender que só Ele pode nos levar à salvação. E
Isso é o grande detalhe. Eles queriam conhecer o Pai e não entenderam que o Pai já estava lá no meio deles. Não importa o que temos que buscar, o que a gente tem que fazer é preencher a nossa vida com Jesus. Precisamos preencher a nossa vida com Jesus. Só Cristo pode preencher esse vazio. Você pode buscar qualquer coisa aí fora. Você pode fazer qualquer coisa, mas sempre vai existir um vazio dentro de você. Todos aqui sabem e já conseguiram, alguns mais, outros menos, outros já foram lá fora, outros já tiveram esse sentimento desse vazio existencial, esse vazio de não saber aonde está. Outros estão tentando preencher esse vazio, mas o que mais importa para a gente é que só Cristo vai conseguir preencher esse caminho, esse vazio que a gente tem na vida. Só Ele pode preencher. Só Ele. Foi o que Ele fala para o Filipe. Você não conseguiu ainda compreender que eu sou Deus? Que quando você olha para mim, você olha para Deus, você olha para o Pai, você olha para esse Deus, para esse Pai. A salvação só pode vir dele, só pode vir nele. Cristo é a única forma que a gente pode conhecer a Deus. A gente não consegue conhecer a Deus de uma outra forma. Ele é o único que pode nos trazer a ser conhecido de Deus, conhecido do Pai, né? Eles cantam que a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser visto por Deus. A gente cantou aqui hoje que Pai, estou aqui, olha para mim. A gente sabe que Deus está aqui, mas a gente quer que Ele nos enxergue, e nos olhe, Ele vê, mas Ele só vai olhar para você de uma forma diferente quando você conseguir compreender que você precisa reconhecer Ele como Deus. Porque Ele fala, se a gente pegar o texto, vamos ler aqui, vamos ler o texto todo? Quem pode ler esse texto para mim todo? João 14, aí eu quero que leia do 5 até o 14. Quem pode ler? O Enzo. O Enzo vai ler? Lê aí, Enzo. 5 a 14. João 14, do 5 ao 14. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Pai, como você pode dizer, mostra-nos o Pai. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pediram no meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Olha o peso, irmão, dessa palavra. Aquilo que você pedir em nome de Jesus, Ele fará. Aquilo que você pedir para aquele que é o Pai, aquele que foi Deus crucificado, aquele que é o Pai interligado, conectado, aquilo que você pedir Ele vai fazer. Aleluia.
Porque quando Ele faz, quando a gente pede em nome de Jesus, coisas grandes acontecem. O céu, ele chega a esse teu pedido intercedendo por nós. Ele vai ao Pai e fala, para quê? Para o nome do Pai que seja glorificado, para o nome de Deus seja glorificado, para esse Deus Todo-Poderoso seja exaltado. E a partir disso a gente conhece o Pai. Quando você está com algum pedido, você tem alguma coisa para pedir, peça com fé em nome de Jesus que Ele é Deus e Ele vai fazer. Ele vai fazer. Você não vai, o teu pedido não vai ser feito em vão, porque Ele diz aqui na escritura dele. Mas para isso você tem que entender que Ele é o caminho. Porque depois que você entende que Ele é o caminho, existe uma coisa que acontece que é sobrenatural. É uma coisa que é inexplicável. Porque a gente vai continuar lendo aqui no capítulo 15 em diante. Quem pode ler o capítulo 15 em diante? 14, 15. Isso. Aí eu vou ter uma hora que eu vou mandar parar. Pode ler? Pode ler. Se me amas, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também me vereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Tá bom, Beto. Vocês entenderam? Na minha Bíblia diz assim: Jesus promete o Espírito Santo. Ele fala quando você entende que Ele é o caminho, que esse grande eu sou é o caminho, que Ele que direciona o caminho. Ele fala assim: se pedirem meu nome eu vou fazer, e eu ainda vou fazer o seguinte. O mundo não vai entender, o mundo vai achar que eu ainda estou morto, mas eu ressuscitei ao terceiro dia e vivo lá à direita do Pai, e eu vou deixar para vocês um Consolador, aquele que vai te consolar naqueles dias difíceis, aqueles dias que você não consegue compreender, aquelas noites mais longas. Ele vai deixar esse Consolador com você, igreja. E esse Consolador vai morar dentro de você a partir do momento que você falou: eu entendi, Ele é o caminho. Ele é o caminho. Eu entendi que Jesus é o caminho. A partir desse momento o Espírito Santo começa a habitar dentro de você, igreja. Ele começa a habitar, e tudo que você pede para Ele vai ser conectado com o Pai, porque é o Espírito Santo que vai te falar. Fala para Ele, pede para Ele que Ele vai te dar. Pede que Ele vai te dar. Aleluia! É Ele que vai falar. É o Espírito Santo que vai começar a gerar dentro de nós e falar assim: pede isso, fala isso que Ele vai te dar. Adora Ele dessa forma, levanta a mão, ajoelha, chora. Ele que vai falar isso pra gente. É Ele que habita dentro de nós, que vai gerando isso dentro do nosso ser e vai falar: glorifica, fala que Ele é santo, fala que Ele é santo. É Ele que vai falar, não é você, é Ele que habita dentro de nós. É Ele que habita dentro de mim, que fala Sérgio, fala para Ele que Ele é santo, fala para Ele que Ele é o caminho, fala para Ele que Ele é o grande eu sou, fala para Ele que só dele, peça a Ele. Jesus fala para Ele, Sérgio, pede para Ele que Ele vai batizar no Espírito Santo a tua igreja, fala para Ele que Ele vai dar dons, vai distribuir. Ele fala pra gente, é Ele que fala. É o Espírito Santo que fala para a gente pedir a Ele. Porque Ele vai chegar e vai chegar ao Pai e vai falar: Pai, eu sei o que é isso. Eu passei por tudo isso, eu sei o que é. E esse mundo não vai entender. Só você
que sabe que Ele é o caminho que vai entender. Aleluia. Tem muitos aí que acham que a gente é tudo doido, irmão. E Ele fala, a palavra diz, Deus fala que muitos vão olhar pra gente como se fossem loucos. Né? A gente fala, vai para um lugar, um frio danado, lá de fora. Aí vem ontem aqui, faz uma bagunça, puxa a cadeira, tira a cadeira, pega lâmpada, tira a lâmpada, bota ventilador, arranca a lona e puxa para um lado, puxa para o outro, todo mundo feliz. E se suja com tinha essa lona aqui que tinha de adubo, né? Tava lotado de adubo. Foi 3 bolsas de folha com adubo. E quem tem medo de choque não bota a mão na cadeira, né? Os irmãos ali na cadeira, o Tuninho, ele vai mexer no frio, tirou a mão. E é só ele, irmão. Só ele que pode fazer isso com a gente. Só ele, quando a gente consegue compreender que Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a nossa vida. Aleluia. Só através dele que a gente consegue. E se não for tudo por Ele, se não for para Ele, não for para Ele ser exaltado, a gente não consegue compreender. Era o que ele fala para o Filipe. Filipe, você não entendeu ainda? Tanto tempo andando comigo. Pode ter gente aqui no nosso meio que ainda não conseguiu compreender. Pode ter gente aqui que ainda não conseguiu entender. Pode estar recebendo essa palavra que o Filipe, que Jesus falou para o Filipe. Você não entendeu? Tem tanto tempo que você anda comigo, você ainda não entendeu? Pode ter. Isso não quer dizer, quer dizer que ele ainda não conseguiu reconhecer Deus dentro dele, que é o que aconteceu com o Filipe. Filipe não reconhecia que ele era o próprio Deus encarnado. Ele era o próprio Deus, ele não conseguia entender que aquele Deus grande, gigante, soberano, foi lá, se transformou num homem, veio aqui, morreu, foi crucificado e o 3º dia ressuscitou. Ele não conseguia compreender isso. A gente só consegue compreender porque a gente tem o Espírito Santo. Porque senão a gente também não conseguiria compreender. Que é o que ele diz aqui, muitos não vão conseguir entender, muitos não vão conseguir compreender, mas a gente consegue. A gente consegue compreender que Ele é o Deus fiel em todo tempo. Em todo tempo, esse Deus é bom, esse Deus é bom, esse Deus é bom. Em todo tempo Ele é bom. E pra gente finalizar, irmão, vamos tentar ver todo mundo. Efésios 2, 17 e 22. Efésios 2, 17 e 22. Efésios 2, 17 ao 22. Vamos lá, todo mundo. Mas vamos ver se... A versão da minha Bíblia é a... Deixa eu ver aqui. É a NVI, tá? A minha versão é NVI. Se você tiver no celular, bota na versão NVI. Você vai ler todo mundo junto. Vamos? 3, 4. E ele veio anunciar a paz que estava longe e a paz dos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas como cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Vamos ler de novo, só uma pessoa para ler. Efésios 2, 17 ao 22. Vai ler, Carinho, pode ler. Mas não.
ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para se tornar-se um só santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por o seu Espírito. Amém. Glória a Deus. Vocês são morada de Deus. Irmão. Vocês são morada do Senhor. E essa igreja é morada do Senhor. Eu peço que a gente fique de pé. E a gente vai estar louvando ao Senhor. Jesus é o caminho, né?
manifestarei a Ele. E aqui, irmão, os santos estão reunidos para adorar o Senhor. Aqui a gente tem pessoas que crê que o Senhor pode fazer o sobrenatural. Pode fazer algo. O impossível pode acontecer nesse lugar, aqui nesse local. Porque nós cremos porque Ele falou. Porque aquele que guarda os meus mandamentos serão amados de meu Pai. Porque aquele que me ama, obras maiores farão. E essa igreja crê no milagre, essa igreja crê no impossível, essa igreja crê na cura. E toda essa atmosfera que o Senhor colocou desde o primeiro momento, o meu coração já estava ardendo para chamar uma pessoa aqui na frente para orar. Eu queria convidar a Gisele para vir aqui na frente. Eu quero orar por ela. Essa semana ela vai receber um resultado do exame. Né? E a gente crê que o Senhor pode fazer obras maiores. Nós cremos que Ele pode fazer. Ele pode fazer muito, muito mais. Porque os santos estão aqui reunidos adorando esse Deus. Aleluia! Eu venho pedir que vocês coloquem, levante suas mãos aqui para frente. Aleluia! A gente vai orar e falar: Senhor, eu venho te pedir que o Senhor venha manifestar a cura, operar a cura, porque o Senhor falou que obras maiores a gente vai fazer. Mas aqui, essa igreja aqui crê nesse Deus, essa igreja aqui crê, e esse resultado que vai vir do exame vai ser só para confirmar a obra grande que o Senhor vai fazer na vida das mulheres. Vai ser só para confirmar que essa igreja já passou por várias coisas e a gente já viu muita coisa acontecer. A gente viu muita coisa acontecer. E essa igreja é uma igreja que crê no impossível do Senhor. Aquilo que os médicos falam que não é, aquilo que os médicos falam que não vai acontecer. Essa igreja quando ora, essa igreja quando entra, essa igreja quando busca a paz do Senhor, as coisas acontecem. Igreja, clame a esse Deus. Deus todo-poderoso. Tu és o Deus possível, Pai. Tu és o Deus, Pai, que fala em nossos corações, Pai. Tu és o Deus que diz que quando nós suplicamos o Senhor, quando a gente pede o Senhor, quando nós suplicamos ao Senhor, obras maiores a gente vai fazer. E o Senhor esteve aqui nessa terra e curou. O Senhor esteve aqui nessa terra e libertou. O Senhor esteve aqui nessa terra para salvar vidas e não Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, Aleluia. é o que a gente fala. Ele faz muito mais do que a gente pensa, muito mais do que a gente pede, muito mais. Ele faz muito mais. Nós cremos
que Ele está aqui no nosso meio. Aleluia. Nós cremos que Ele habita em cada um. E cremos que Ele vai fazer muito mais. Aí tem um outro momento também que a gente vai orar. Hoje é aniversário do Pedro. Vem cá, Pedro. Vem na frente aqui, de frente para a igreja. Levante a sua mão para agradecer a Deus pela vida do Pedro. Que o Pedro possa ser esse garoto cheio de Deus. Esse garoto que busca o Senhor. Ele possa fazer muito mais. Ele possa dar anos de vida para ele. Possa multiplicar a vida dele, mas multiplicar a vida em abundância, irmão. Levante a sua mão e peça a ele: Senhor, usa o Pedro no teu ministério. Usa o Pedro no teu caminho. Que ele possa ser um instrumento para anunciar o caminho de Jesus para essa humanidade, para todos. Que ele possa compreender que essa sensibilidade que ele tem, irmão, o Senhor possa aumentar mais e mais. Que ele possa pedir ao Senhor: Senhor, derrama na vida do Pedro. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai. Estamos aqui, Pai, com o Pedro, Pai, teu servo, Pai. Coloca a tua mão sobre ele, Pai. Dá, Senhor Deus, Pai, anos de vida, Pai. Que ele possa ser um garoto que possa ser usado no meio da família dele, Deus, Pai. Possa ser, Pai, um menino que possa ser, Deus, falar no meio dos colegas. Mas eu venho te pedir que o Senhor venha encher ele do teu Espírito Santo, Pai. Que o teu Espírito Santo possa ser, Deus, Pai, transportar na vida do Pedro, Pai. Ó Deus, Pai, batiza ele no Espírito Santo, Pai. Derrama a tua sobre a vida do Pedro, Pai. Que esse ano, Pai, possa ser um ano que marque a vida dele, Pai. Que possa ser um ano de divisor de águas na vida dele. Que o Senhor tenha um encontro maior, mais forte com ele, Pai. Que ele possa sentir mais e mais a tua presença, Pai. Eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Nós damos parabéns para o Pedro. Então, parabéns para ele. Irmãos, foi muito bom estar com vocês aqui nesse tempo. E que vocês continuem nessa mesma pegada, nessa mesma garra de adorar ao Senhor. Não importa se é lá dentro, com som, sem som, com violão, sem violão, garganta, se eu vou ficar rouco, se eu não vou ficar rouco, se eu tenho que beber água toda hora, se eu tenho que pedir para vocês ler os versículos, não importa. O que importa é que a gente está aqui para adorar esse Deus, exaltar esse Deus, vai muito mais do que a gente pede, do que a gente fala com ele consegue fazer muito mais do que a gente imagina, irmão. Quem imaginar que a gente tem tão pouca fé que a gente botou pouca cadeira. Tão pouca fé, mas o Senhor sabe todas as coisas. Que possa continuar ainda ser esse culto assim avivado, cheio de cheio da presença dele. Que vocês tenham uma semana abençoada. A gente vai orar no Senhor. Senhor Deus, meu Pai, te peço pela vida dos meus irmãos, que eles possam ter uma semana abençoada, uma semana de paz, Pai, uma semana de entendimento, que Tu és o caminho, Pai, Tu és a verdade e Tu és a vida, Pai. Eu venho te pedir que o Senhor venha colocar na Tua mão uma proteção sobre cada um, Deus, Pai, os Teus anjos, Pai, o Teu Espírito Santo possa estar ali, Deus, Pai, protegendo contra cada armadilha que o inimigo possa tentar colocar contra os Seus servos, Pai. Dá uma semana abençoada para eles, Pai, dá uma semana de paz, Pai, dá uma semana, Senhor Deus, Pai, que eles consigam ver mais a Tua mão na vida deles, Pai. Eu venho te agradecer por tudo. Que a graça do Senhor nosso Deus, o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Aleluia.